chuva caía como se o céu tivesse rachado. Não era aquela garoa fina que molha devagar. Era água pesada, violenta, que batia no metal da caminhonete com força de soco. A estrada de terra tinha virado um rio de lama, e no meio daquilo tudo, afundando cada vez mais, estava Renato. Ele segurava o volante com as duas mãos, como se isso fosse resolver alguma coisa. A caminhonete cara, 0 quilômetro, comprada 3 meses atrás, estava enterrada até o meio das rodas. O motor tinha morrido faz tempo. Agora só restava o barulho da chuva e a respiração pesada dele enchendo o silêncio. Renato tinha 52 anos, dono de uma das maiores fazendas da região, homem respeitado, temido até. Pagava bem, mas cobrava o dobro. Não sorria fácil, não pedia desculpa e principalmente não pedia ajuda. Mas ali naquela noite, sozinho, com a água subindo e a lama puxando o carro para baixo, ele sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Não de morrer. Renato não tinha medo de morrer. Tinha medo de precisar de alguém. Ele olhou para o celular. Sem sinal. Claro, aquela estrada cortava a fazenda pelo meio, longe de tudo. Ninguém passava ali de noite, principalmente com uma tempestade daquelas. Renato respirou fundo. Pensou em sair do carro e tentar a pé, mas a chuva estava tão forte que ele mal enxergava 3 metros à frente. E a lama ia sugar as botas dele como estava sugando o carro. Foi então que ele viu a luz. Uma lanterna fraca, balançando na escuridão, vindo na direção dele. Renato franziu a testa. Quem seria louco de estar andando naquela chuva? A luz foi chegando mais perto, e então ele viu o homem, magro, encharcado, roupa simples grudada no corpo, boné velho pingando água, e nas mãos uma corda. Renato abriu a porta do carro. A chuva entrou com tudo, molhando o banco de couro. Ele gritou por cima do barulho da tempestade. Quem é você? O homem não respondeu. Só acenou com a cabeça e continuou andando até a frente da caminhonete. Ajoelhou na lama, começou a passar a corda no para-choque. Renato desceu do carro. A lama subiu até o tornozelo dele na mesma hora. Ele caminhou até a frente, segurando na lataria para não escorregar. Ei, eu perguntei quem você é. O homem levantou o rosto. Gotas de chuva escorriam pelo queixo dele. Os olhos eram escuros, fundos. Ele olhou para Renato por um segundo longo demais. Depois voltou a amarrar a corda. Renato olhou para a corda. Velha, cheia de nós, remendada em vários lugares. Gasta. Podre. Quase. Isso aí não vai aguentar, Renato disse, com aquele tom de quem sabe de tudo. O homem não respondeu. Só puxou a corda testando. Depois caminhou até a picape dele, estacionado uns 20 metros atrás. Uma picape velha, anos 90, toda amassada, mas funcionando. Renato ficou ali, parado na chuva, sentindo algo estranho no peito. Não era gratidão, era desconforto, como se aquele homem não devesse estar ali, como se aquela corda velha não devesse estar salvando um carro de R$200 mil. O motor da picape velha roncou. O homem engatou a marcha. A corda esticou. Renato esperou ela arrebentar, mas não arrebentou. A corda gemeu, rangeu, mas segurou, e devagar, muito devagar, a caminhonete de Renato começou a sair da lama. Renato ficou olhando, incrédulo. Aquela corda podre estava fazendo o que 3 homens fortes não conseguiriam. Estava puxando mais de 2 toneladas de metal para fora de um buraco de lama. Quando o carro finalmente saiu, Renato respirou fundo. Sentiu um alívio misturado com raiva. Raiva de ter precisado. Raiva de ter sido salvo por alguém assim. O homem desceu da picape, desamarrou a corda com calma. Enrolou ela de novo, com cuidado, como quem guarda uma coisa preciosa. Renato enfiou a mão no bolso, tirou a carteira. Molhada, mas ainda tinha dinheiro ali dentro. Quanto eu te devo? O homem olhou para o dinheiro. Depois olhou para Renato e pela primeira vez falou. Nada. A voz era baixa, firme, sem emoção. Renato franziu a testa. Como assim nada? Você me tirou da lama? Eu pago. O homem balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Renato sentiu a raiva subir. Todo mundo quer dinheiro. Quanto? 200? 300? O homem deu um passo para trás. Segurou a corda contra o peito. Eu não quero nada do senhor. E então ele disse a frase que ia ficar martelando na cabeça de Renato pelos próximos dias. O senhor não lembra de mim, mas eu lembro do senhor. Renato ficou parado, com a carteira na mão,
vendo o homem subir na picape velha e ir embora. As lanternas traseiras sumiram na chuva. E ele ficou ali, sozinho de novo, com a lama até o tornozelo e aquela frase ecoando na cabeça. O senhor não lembra de mim, mas eu lembro do senhor. Ele guardou o dinheiro, subiu na caminhonete, ligou o motor, funcionou. Dirigiu devagar até em casa, mas a cabeça dele estava longe. Quem era aquele homem? De onde ele conhecia Renato? E por que aquela corda velha tinha incomodado tanto? Renato morava sozinho numa casa grande no meio da fazenda. O filho tinha ido para a capital anos atrás, trabalhava com tecnologia, coisa que Renato nunca entendeu direito. A esposa tinha morrido faz tempo. Câncer, rápido demais. Desde então, a casa vivia em silêncio. Ele entrou, tirou a roupa molhada, tomou banho quente, mas não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando para a janela, vendo a chuva bater no vidro e pensando, aquele rosto, aqueles olhos fundos, aquela voz firme dizendo que não queria o dinheiro dele. Renato conhecia gente pobre, empregava gente pobre, pagava bem, mas sabia que todo mundo tinha um preço. Todo mundo aceitava dinheiro, sempre. Mas aquele homem tinha recusado, e isso deixava Renato inquieto. Na manhã seguinte, a chuva tinha passado. O sol apareceu forte, como sempre aparece depois de tempestade no interior. Renato tomou café sozinho, como sempre. Pão, manteiga, café preto. Nada de conversa, nada de rádio. Só o silêncio. Mas o silêncio agora incomodava. Ele pegou o celular. Ligou para Mário, o capataz da fazenda. Homem de confiança, trabalhava ali faz mais de 20 anos. Mário, você conhece um cara magro, uns 30 e poucos anos, dirige uma picape velha, anos 90, toda amassada? Do outro lado da linha, Mário pensou um pouco. Tem um tal de Júlio que mora perto daqui. Trabalha de caseiro em algumas propriedades. Picape velha, isso mesmo. Por quê? Renato apertou o celular. Onde ele mora? Numa casinha simples, perto do rio. Mora com a filha, acho. Por que o interesse, patrão? Renato desligou sem responder. Passou o dia tentando trabalhar, olhando papelada, conferindo cerca, conversando com o fornecedor. Mas a cabeça dele voltava sempre para o mesmo lugar. Júlio. A corda velha. Aquela frase. No fim da tarde, Renato pegou a caminhonete e foi até a casa. Não foi difícil achar. Era a única construção perto do rio, pequena. Paredes descascadas, telhado remendado, um varal com roupa infantil secando ao sol e a picape velha estacionada na frente. Renato desceu do carro. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Ele bateu de novo, mais forte. A porta abriu e lá estava ele, Júlio, sem o boné, cabelo curto, grisalho nas têmporas, olhos cansados. Ele olhou para Renato sem surpresa, como se já estivesse esperando. O que o senhor quer? A voz era a mesma, baixa, firme, sem medo. Renato respirou fundo. Quero saber quem você é. Júlio ficou parado na porta. Não convidou Renato para entrar. Não sorriu. Só ficou ali, olhando. Meu nome é Júlio. O senhor já sabe disso. Não é isso que eu estou perguntando. Você disse que lembra de mim. De onde? Júlio cruzou os braços, olhou para o chão. Depois olhou de volta para Renato. Eu morei aqui perto quando era criança. Meu pai trabalhava numa fazenda grande, a maior da região. Renato sentiu algo apertar no peito. Que fazenda? Júlio não precisou responder. Renato já sabia. A sua. O silêncio caiu pesado entre os dois. Renato tentou lembrar. Quantos homens tinham trabalhado para o pai dele ao longo dos anos? Dezenas, talvez centenas. Ele não lembrava de todos. Não lembrava da maioria? Seu pai... Como era o nome dele? Osvaldo. Renato franziu a testa. O nome não dizia nada. Mas alguma coisa no fundo da memória dele se mexeu. Algo velho. Enterrado. Osvaldo. Renato repetiu, testando o nome na boca. Júlio deu um passo para frente. Os olhos dele ficaram mais duros. Meu pai trabalhou 15 anos para o seu pai. 15 anos quebrando o corpo naquela fazenda. E num dia, por causa de um acidente que nem foi culpa dele, seu pai mandou ele embora. Sem aviso. Sem indenização. Sem nada. A gente perdeu a casa. Perdeu tudo. Renato sentiu o chão fugir um pouco debaixo dos pés. Eu não sabia disso. Júlio deu uma risada curta, sem humor. Claro que não sabia. O senhor devia ter o quê? 20 e poucos anos? Filho de fazendeiro rico, estudando fora, longe de tudo. Por que ia saber o que acontecia com a gente? Renato quis responder.
Quis se defender, mas não tinha defesa, porque Júlio estava certo. E a corda? Renato perguntou, a voz mais baixa agora. Júlio virou de costas, entrou na casa, voltou segurando a corda velha, estendeu ela para Renato ver. Essa corda era do galpão da sua fazenda. Meu pai usava ela todo dia. Quando seu pai mandou a gente embora, meu pai pegou essa corda. Disse que era a única coisa que ele ia levar dali. A única prova de que ele tinha trabalhado, de que ele tinha existido. Renato olhou para a corda. Velha, gasta, cheia de nós. E de repente ele lembrou. Renato lembrou do galpão velho, das cordas penduradas nas vigas. Lembrou do cheiro de terra molhada e suor. Lembrou de vozes de homens trabalhando desde cedo, antes do sol nascer. E lembrou de um homem alto, magro, de costas curvadas, que sempre trabalhava em silêncio. Osvaldo. Renato engoliu seco. Eu lembro dele. Júlio guardou a corda de volta. Ficou parado na porta esperando. Meu pai morreu 3 anos depois de ser mandado embora, Júlio continuou. Infarto. Ele nunca mais conseguiu emprego fixo. Fazia bico aqui, bico ali, carregava peso demais, dormia pouco, comia mal, e um dia o coração dele parou. Renato sentiu um peso enorme no peito. Ele queria dizer alguma coisa, queria pedir desculpa, mas sabia que desculpa não ia mudar nada. Não ia trazer o homem de volta. Não ia apagar o que tinha acontecido. Por que você me ajudou ontem? Renato perguntou, a voz quase sumindo. Júlio olhou para ele, e pela primeira vez o rosto dele amoleceu um pouco. Porque eu não sou meu pai. E o senhor não é o seu? Renato ficou sem palavras. Júlio continuou. Meu pai morreu com raiva. Morreu amargurado. Morreu achando que o mundo era injusto e que ninguém prestava. Eu podia ter seguido o mesmo caminho. Podia ter crescido odiando o senhor, odiando sua família, odiando todo mundo que tem mais do que eu. Mas aí eu tive minha filha. Ele olhou para dentro da casa. Renato seguiu o olhar e viu pela primeira vez uma menina pequena sentada no chão, desenhando num caderno velho. Ela devia ter uns 7, 8 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, concentrada no desenho. Ela se chama Luana, Júlio disse, a voz mais suave agora. E quando ela nasceu, eu decidi que não ia deixar a raiva do meu pai virar a minha raiva. Não ia deixar o passado dele destruir o futuro dela. Renato olhou para a menina. Ela levantou a cabeça, viu o homem estranho na porta e sorriu. Um sorriso simples, inocente, cheio de luz. Júlio fechou a porta um pouco, protegendo a filha da conversa. Eu ajudei o senhor ontem porque era a coisa certa a te fazer. Não porque o senhor merecia, não porque eu esqueci o que aconteceu, mas porque eu escolhi ser diferente. Renato sentiu os olhos arderem. Fazia anos que ele não chorava, desde o enterro da esposa. Mas agora, ali na frente daquela casa simples, na frente daquele homem que tinha todo o direito de odiá-lo, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Eu sinto muito, Renato disse, e a voz dele saiu rachada. Eu sinto muito pelo que meu pai fez. Eu sinto muito por não ter feito nada, por não ter sabido, por não ter me importado. Júlio assentiu devagar. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, mas também não jogou a dor na cara de Renato. Só ficou ali, deixando o silêncio falar. Renato respirou fundo. O que eu posso fazer? Júlio balançou a cabeça. Nada, não dá para voltar no tempo. Não dá para consertar o que já aconteceu. Mas eu posso ajudar agora. Posso te dar um emprego. Posso. Eu não quero caridade. A voz de Júlio voltou a ficar firme, dura. E Renato entendeu. Entendeu que oferecer dinheiro, oferecer emprego, oferecer qualquer coisa agora seria só uma forma de aliviar a própria culpa. Não ia mudar nada para Júlio. Não ia trazer dignidade de volta. Renato abaixou a cabeça. Então me diz o que eu faço. Júlio olhou para ele por um longo tempo. Depois olhou para dentro da casa, para que a filha desenhando no chão. A Luana vai começar a estudar numa escola melhor ano que vem. Escola particular. Eu juntei dinheiro, mas não vai dar para tudo. Ela vai precisar de uniforme, material, essas coisas. Renato levantou a cabeça rápido. Eu pago tudo. Júlio ergueu a mão. Não, eu não quero o senhor pagando as coisas dela como se fosse favor. Mas se o senhor quiser ajudar de verdade, tem um jeito. Qual? Tem outras crianças aqui na região que não têm condição de estudar direito, que vão para a escola sem material, sem lanche, sem nada. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, faz para elas. Monta um fundo, ajuda quem precisa. Não por causa do seu pai, não por causa do meu pai.
mas porque é o certo. Renato sentiu algo mudar dentro dele. Algo que estava duro há anos começou a amolecer. Ele assentiu. Eu vou fazer isso. Júlio olhou nos olhos dele, procurando sinceridade, e encontrou. Então tá bom. Renato virou para ir embora, mas parou. Júlio, fala. Obrigado por me ajudar ontem e por me ajudar hoje também. Júlio não respondeu, só fechou a porta devagar. E Renato voltou para a caminhonete com o peito apertado, mas com algo novo crescendo lá dentro. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Propósito. Renato voltou para casa com a cabeça fervilhando. Ele não conseguia parar de pensar na conversa, na corda, no rosto de Júlio, na menina desenhando no chão. Ele estacionou a caminhonete na garagem e ficou ali sentado por um tempo, só olhando para o volante. A casa estava silenciosa, vazia, como sempre. Ele entrou, foi direto para o escritório e ligou o computador. Começou a pesquisar. Escolas da região, programas sociais, fundos de apoio. Ele não sabia por onde começar, mas sabia que precisava começar. Passou a tarde inteira nisso, fazendo contas, anotando nomes, ligando para pessoas. Alguns atenderam com desconfiança, outros com interesse. Mas todos perguntavam a mesma coisa. Por quê? E Renato não tinha uma resposta pronta. Não ainda. Nos dias seguintes ele começou a se movimentar. Conversou com diretores de escola, visitou comunidades, falou com mães que trabalhavam o dia inteiro e mal conseguiam comprar caderno para os filhos. Falou com pais que saíam de madrugada e voltavam de noite, exaustos, sem tempo para acompanhar a vida escolar das crianças. E quanto mais ele via, mais ele entendia. Ele tinha vivido a vida inteira dentro de uma bolha, achando que o mundo era do jeito que ele via da janela da fazenda, achando que todo mundo tinha as mesmas oportunidades, que quem não subia na vida era porque não se esforçava. Mas agora ele estava vendo a verdade, e a verdade doía. 2 semanas depois, Renato voltou na casa de Júlio. Dessa vez ele não foi de surpresa. Mandou mensagem antes. Perguntou se podia passar lá. Júlio respondeu, pode. Quando Renato chegou, Júlio estava no quintal consertando uma bicicleta velha. A filha estava do lado, segurando uma chave de fenda, ajudando como podia. Boa tarde, Renato disse, descendo da caminhonete. Júlio levantou, limpou as mãos num pano sujo de graxa. Boa tarde. Luana olhou para Renato com curiosidade. Júlio colocou a mão no ombro dela. Luana, vai lá dentro buscar água para o senhor. Ela saiu correndo, feliz por ajudar. Júlio olhou para Renato. E aí? Renato respirou fundo. Eu fiz o que você falou. Montei um fundo. Conversei com escolas, com comerciantes da região, com algumas pessoas que eu conheço. Consegui juntar dinheiro suficiente para ajudar umas 20 crianças no primeiro ano. Material escolar, uniforme, lanche, tudo. Júlio cruzou os braços, mas o rosto dele não estava duro, estava atento. E como vai funcionar? Eu quero que você me ajude a escolher quem vai receber. Você conhece as famílias daqui. Você sabe quem precisa de verdade. Júlio ficou em silêncio por um momento, depois assentiu devagar. Tá bom, eu ajudo. Luana voltou com um copo de água. Renato agradeceu, bebeu e devolveu o copo para ela. Ela sorriu e saiu correndo de novo. Ela é linda, Renato disse. É, Júlio respondeu. E pela primeira vez, Renato viu um sorriso pequeno no rosto dele. Ela é tudo para mim. Renato olhou para o chão, juntando coragem. Júlio, eu sei que nada do que eu fizer vai trazer seu pai de volta. Eu sei que não dá para consertar o passado. Mas eu quero tentar fazer diferente daqui para frente. Não só com o dinheiro. Eu quero aprender. Quero entender. Quero estar presente. Júlio olhou para ele por um longo tempo. Depois soltou o ar devagar. Olha, Renato, eu não vou fingir que a gente vai virar amigo. Não vou fingir que eu esqueci o que aconteceu. Mas se o senhor está falando sério, se o senhor realmente quer fazer diferente, então eu respeito isso e vou ajudar no que eu puder. Renato sentiu um alívio enorme. Não era perdão, mas era um começo. Obrigado. Júlio acenou com a cabeça. Mas tem uma coisa. Fala. Se o senhor vai fazer isso, faz direito. Não faz por culpa. Não faz para se sentir melhor. Faz porque importa. Porque essas crianças merecem. Entendeu? Renato olhou nos olhos dele e assentiu. Entendi. Júlio estendeu a mão. Renato apertou. O aperto foi firme, honesto. E ali, naquele quintal simples, com uma bicicleta velha no chão e uma menina correndo pela casa, começou algo novo. Algo que nenhum dos dois esperava.
Nos meses seguintes, Renato e Júlio trabalharam juntos. Visitaram famílias, conversaram com crianças, entregaram material escolar. Viram o rosto das mães se iluminando quando descobriam que os filhos iam poder estudar direito. E a cada visita, a cada conversa, Renato sentiu o peso no peito diminuir um pouco. Ele não estava se livrando da culpa. Ele estava aprendendo a carregar ela de um jeito diferente, transformando ela em ação, em mudança, em futuro. E Júlio, que tinha crescido com raiva, estava vendo que era possível escolher um caminho diferente, que era possível honrar a memória do pai, sem carregar o ódio dele. Mas nem tudo foi fácil. Teve gente que não gostou, gente que achou que Renato estava fazendo aquilo só para limpar a barra, gente que olhava torto quando ele passava, gente que comentava nas costas. E teve também quem duvidasse de Júlio, amigos dele que achavam que ele estava sendo trouxa, que estava se vendendo, que estava traindo a memória do pai. Um dia, Júlio estava no bar da esquina quando um conhecido dele, o Marcão, sentou do lado. "E aí, Júlio? Ouvi dizer que você está andando com o fazendeiro agora." Júlio tomou um gole da cerveja sem olhar para ele. "E daí? E daí que o pai dele matou o seu pai, cara? Você esqueceu?" Júlio virou o rosto devagar, encarando o Marcão. "Eu não esqueci nada, mas eu também não vou passar a vida inteira preso no passado. Minha filha precisa de futuro. As crianças daqui precisam de futuro. E se eu posso ajudar nisso, eu vou ajudar." Marcão balançou a cabeça incrédulo. "Você mudou, hein?" "Mudei. E graças a Deus." Marcão levantou e saiu. Júlio ficou ali sozinho, olhando para o copo. Ele sabia que ia ter gente que não ia entender. Mas ele também sabia que estava fazendo a coisa certa. Do outro lado da cidade, Renato também enfrentava resistência. Ele estava no clube num almoço de negócios quando um dos fazendeiros da região puxou o assunto. "Renato, ouvi falar que você está bancando escola para um monte de gente aí. É verdade?" "É verdade?" O homem deu uma risada curta. "E desde quando você virou assistente social?" Renato olhou para ele, sério. "Desde que eu percebi que dá para fazer mais do que só ganhar dinheiro." O homem franziu a testa. "Cuidado, Renato! Esse tipo de coisa vicia. Daqui a pouco você vai estar sustentando a cidade inteira." "Não é sustentar, é dar oportunidade." "Oportunidade?" O homem soltou outra risada. "Renato, essa gente não quer oportunidade. Eles querem é que você resolva a vida deles." Renato sentiu a raiva subindo, mas respirou fundo. "Você já conversou com algum deles? Já viu de perto como é a vida deles?" "Não preciso, eu sei como é." "Não, você não sabe. Você acha que sabe, mas não sabe." O homem ficou quieto, incomodado. Renato levantou, pegou a conta e saiu. Ele não queria mais estar naquele lugar. Não queria mais ouvir aquele tipo de conversa. Ele tinha mudado e não ia voltar atrás. Enquanto isso, o projeto crescia. No final do primeiro ano, 20 crianças tinham conseguido terminar a escola com material completo, uniforme novo e lanche garantido. Algumas delas tinham melhorado as notas. Outras tinham descoberto talentos que nem sabiam que tinham. E Luana, a filha de Júlio, era uma delas. Ela tinha começado a se destacar na escola. A professora dela chamou Júlio um dia para conversar. "Seu Júlio, a Luana é uma menina muito inteligente. Ela tem um talento enorme para matemática. Eu acho que ela podia ir longe se tiver apoio." Júlio sentiu o peito apertar, de orgulho, de medo, de esperança. "Ela pode ir longe mesmo?" "Pode, mas vai precisar de reforço, de acompanhamento, talvez até de uma escola melhor no futuro." Júlio saiu dali com a cabeça cheia. Ele queria dar tudo para ouvir a filha, mas ele sabia que sozinho não ia conseguir. Naquela noite ele ligou para Renato. "Renato, preciso falar com você." "Fala, Júlio." "A professora da Luana disse que ela tem talento, que ela pode ir longe, mas vai precisar de mais apoio, e eu não sei se consigo dar isso sozinho." Renato ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com a voz firme. "Júlio, a Luana não vai ficar para trás. Eu te prometo. A gente vai dar todo o apoio que ela precisar. Escola, reforço, o que for necessário." Júlio sentiu os olhos arderem. "Obrigado. Não precisa agradecer. A gente está junto nisso." E era verdade. Eles estavam juntos. 2 homens que tinham começado como inimigos, unidos por uma causa maior do que eles mesmos. Nos meses seguintes, Luana começou a ter aulas de reforço. Renato pagou uma professora particular para acompanhar ela 2 vezes por semana. E Júlio, sempre que podia, sentava do lado dela para estudar junto. Ele não entendia muito de matemática avançada, mas ele entendia de presença, e isso era o que importava. E enquanto Luana crescia, o projeto também crescia. Mais crianças, mais famílias, mais esperança.
Mas ainda faltava algo, algo grande, algo que ia testar tudo o que eles tinham construído até ali. Foi quando a prefeitura anunciou que ia fechar a escola do bairro. A notícia caiu como uma bomba. A escola era velha, precisava de reforma, e a prefeitura disse que não tinha verba. A solução deles era transferir todas as crianças para outra escola, do outro lado da cidade. Só que essa outra escola ficava a mais de 1 hora de ônibus, e muitas famílias não tinham como pagar passagem todo dia, sem contar que as crianças iam ter que acordar de madrugada para chegar no horário. Na prática, era uma sentença. Muitas crianças iam acabar abandonando a escola. Júlio ficou desesperado quando soube. Ele foi direto falar com Renato. Renato, a gente não pode deixar isso acontecer. Se fecharem a escola, tudo o que a gente construiu vai por água abaixo. Renato estava no escritório olhando uns papéis. Ele levantou os olhos, preocupado. Quanto custa reformar a escola? Não sei, mas deve ser muito. Renato ficou em silêncio pensando. Depois pegou o telefone e ligou para um engenheiro conhecido dele. Preciso de um orçamento, urgente. 2 dias depois, o engenheiro mandou o orçamento. Era alto, muito alto. Mais do que Renato tinha gastado no projeto inteiro até ali. Ele olhou para os números, respirou fundo e tomou uma decisão. Vou reformar a escola. Júlio arregalou os olhos. Você tem certeza? Tenho, mas eu vou precisar de ajuda. Não dá para fazer isso sozinho. E foi aí que Júlio teve uma ideia. E se a gente fizesse um mutirão, junta a comunidade, pede doação de material e a gente mesmo bota a mão na massa? Você entra com o que falta e a gente entra com o trabalho. Renato gostou da ideia na hora. Isso, vamos fazer assim. Eles marcaram uma reunião na escola, chamaram os pais, os moradores, todo mundo que quisesse ajudar. No dia, o pátio estava lotado. Júlio subiu na frente e explicou a situação. Falou do risco de fechar a escola. Falou da importância de manter as crianças estudando perto de casa. E falou da proposta do mutirão. A gente pode fazer isso, mas só se todo mundo ajudar. Cada um faz o que pode. Quem sabe pintar, pinta. Quem sabe fazer massa, faz massa. Quem não sabe nada, carrega tijolo. O importante é que a gente faça junto. As pessoas começaram a bater palma. Tinha gente emocionada. Tinha gente animada. E tinha gente que, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia fazer diferença. Renato também falou. Ele disse que ia bancar o material que faltasse, que ia contratar um mestre de obras para coordenar tudo e que ia estar lá, trabalhando junto com todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém aqui e essa escola é de vocês, então vamos reformar ela juntos. Quando ele terminou de falar, um senhor lá do fundo gritou: E a prefeitura? Eles vão deixar a gente fazer isso? Renato sorriu. A prefeitura vai ter que deixar, porque a gente não vai pedir permissão. A gente vai fazer. E fizeram. No sábado seguinte começou o mutirão. Mais de 50 pessoas apareceram. Homens, mulheres, jovens, idosos. Todo mundo com vontade de ajudar. Renato chegou cedo, de boné e camisa velha, pronto para trabalhar. Júlio estava lá também, organizando as equipes. Eles passaram o dia inteiro quebrando parede velha, limpando entulho, pintando sala. O sol estava quente, o trabalho era pesado, mas ninguém reclamou. No meio da tarde, Renato estava carregando um saco de cimento quando tropeçou e quase caiu. Júlio segurou ele pelo braço. Cuidado aí, patrão, Renato deu risada. Patrão nada. Hoje eu sou peão igual a todo mundo, Júlio sorriu. Pois é, e tá se saindo bem. Eles trabalharam lado a lado o dia inteiro, e quando o sol começou a se pôr, olharam para trás e viram o quanto tinham avançado. A escola estava começando a renascer. Nos finais de semana seguintes, o mutirão continuou. Cada vez mais gente aparecia. Teve gente que doou tinta, teve gente que doou telha, teve até uma loja de material de construção que deu desconto quando soube do projeto. E aos poucos, a escola foi ficando pronta. Paredes novas, telhado novo, banheiros reformados, salas pintadas, quadras limpas. Quando terminaram, fizeram uma festa. Encheram o pátio de bandeirinha, fizeram churrasco, botaram música. E naquele dia, todo mundo sentiu que tinha feito parte de algo grande. Mas nem tudo era festa. Enquanto a escola renascia, Renato começou a sentir o peso de tudo o que tinha feito. O dinheiro que ele tinha investido no projeto era muito, mais do que ele podia admitir para qualquer um. A empresa dele começou a sentir. Ele teve que adiar pagamentos, cortar custos, dispensar alguns funcionários, e isso doeu. Doeu muito. Uma noite ele estava sozinho no escritório, olhando para as contas, quando o telefone tocou. Era o contador. Renato, a gente precisa conversar. A situação está ficando complicada. Eu sei.
Não, você não sabe. Se continuar assim, em 6 meses a empresa quebra. Renato desligou o telefone e ficou ali, parado, no escuro. Pela primeira vez desde que tudo tinha começado, ele sentiu medo de verdade. Medo de perder tudo. Medo de ter feito a escolha errada. Medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele. Ele pensou em desistir. Pensou em parar o projeto, cortar os gastos, voltar atrás. Mas quando fechou os olhos, viu o rosto de Júlio. Viu o rosto das crianças. Viu a escola reformada, cheia de vida. E percebeu que não podia parar. Não agora. No dia seguinte, ele foi até a escola. Júlio estava lá, dando aula para uma turma nova. Quando viu Renato, sorriu e acenou. Renato esperou a aula terminar. Quando as crianças saíram, ele entrou na sala. Júlio, eu preciso te contar uma coisa. Júlio percebeu que era sério. Fala! Renato respirou fundo. Eu estou com problemas financeiros. Investi demais no projeto. E agora a empresa está sofrendo. Eu não sei se vou conseguir manter tudo isso de pé. Júlio ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e colocou a mão no ombro de Renato. Renato, você já fez mais do que qualquer um faria. Se precisar parar, a gente entende. Mas eu não quero parar. Eu só não sei como continuar. Júlio pensou um pouco. Então a gente encontra um jeito, juntos. E foi o que fizeram. Júlio teve a ideia de transformar o projeto em uma ONG. Assim, eles poderiam buscar doações, parcerias, patrocínios. Não ia depender só do dinheiro de Renato. Renato gostou da ideia. Eles registraram a ONG, montaram um site, começaram a divulgar o trabalho nas redes sociais. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Apareceu uma empresa que quis doar computadores. Apareceu uma editora que doou livros. Apareceu até um grupo de voluntários que se ofereceu para dar aulas de reforço. O projeto estava crescendo. E dessa vez, não dependia só de uma pessoa. Mas o que realmente mudou tudo foi quando uma jornalista soube da história. Ela foi até a escola, conversou com Júlio, conversou com Renato, conversou com as crianças. E escreveu uma matéria enorme sobre o projeto. A matéria viralizou. Em poucos dias, todo mundo estava falando sobre a escola, sobre o empresário que tinha investido tudo para ajudar, sobre o professor que tinha mudado a vida de tantas crianças. Começaram a chegar doações de todo o país. Dinheiro, material, gente querendo ajudar. O projeto explodiu. E com isso, a pressão sobre Renato diminuiu. A empresa dele conseguiu se recuperar. E ele finalmente conseguiu respirar. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi o que aconteceu depois. Outras escolas começaram a procurar Júlio. Queriam saber como ele fazia. Queriam aprender o método. Queriam replicar o projeto. E Júlio, sempre generoso, ensinou. Ele criou um curso para professores. Ensinou como trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Ensinou como usar a educação para transformar vidas. Em menos de um ano, o projeto estava em 5 escolas diferentes. E o número só crescia. Renato olhava para tudo aquilo e mal acreditava. Tudo tinha começado com um pedido simples. Um pedido de um menino que ele nem conhecia. E agora, centenas de crianças estavam sendo impactadas. Uma tarde, ele estava na escola quando viu Júlio conversando com um grupo de professores novos. Ele estava ensinando, com aquela paciência de sempre, como lidar com cada criança. Renato ficou ali, observando de longe, e sentiu uma gratidão enorme. Gratidão por ter ouvido aquele pedido. Gratidão por não ter desistido. Gratidão por ter encontrado Júlio. Porque no fundo ele sabia. Júlio tinha salvado ele tanto quanto ele tinha ajudado Júlio. 2 anos depois do primeiro encontro, a vida de Júlio e Renato tinha mudado completamente. O projeto estava em 12 escolas. Mais de 1.000 crianças estavam sendo atendidas e o impacto ia muito além da sala de aula. Famílias inteiras estavam mudando. Pais que nunca tinham se envolvido com a educação dos filhos agora participavam das reuniões, acompanhavam o desenvolvimento, se interessavam. Crianças que antes não tinham perspectiva nenhuma agora sonhavam. Sonhavam em ser médicos, engenheiros, professores. Sonhavam em mudar o mundo. E tudo isso por causa de um pedido. Um pedido simples, feito por um menino de 8 anos. Mas a história ainda não tinha terminado. Um dia, Júlio recebeu um telefonema. Era de uma universidade federal. Eles tinham ouvido falar do projeto e queriam conhecer o trabalho de perto. Júlio ficou nervoso. Universidade federal era coisa séria. Ele nunca tinha imaginado que o trabalho dele chamaria atenção daquele jeito. Quando os professores da universidade chegaram, Júlio mostrou tudo. Mostrou as salas, os materiais,
O método. Apresentou as crianças, contou as histórias, explicou cada detalhe. Os professores ficaram impressionados, tanto que fizeram uma proposta. Júlio, a gente quer documentar o seu trabalho, transformar isso em um estudo acadêmico. E mais do que isso, a gente quer te convidar para dar palestras, formar outros professores. O que você está fazendo aqui precisa ser conhecido no país inteiro. Júlio mal conseguia acreditar. Ele, que tinha sido humilhado na faculdade, que tinha sido chamado de sonhador, agora estava sendo reconhecido por uma universidade federal. Ele aceitou. Nos meses seguintes, Júlio viajou por várias cidades, dando palestras, ensinando professores, compartilhando o que tinha aprendido. E em cada lugar que passava, ele via o impacto. Professores choravam ao ouvir as histórias. Diretores de escola pediam ajuda para implementar o projeto. Secretarias de educação queriam parcerias. O trabalho de Júlio estava se espalhando, e com ele, a esperança. Mas no meio de tudo isso, Júlio nunca esqueceu de onde tudo tinha começado. Nunca esqueceu de Renato, e nunca esqueceu das crianças. Ele continuava dando aula, continuava indo na escola todos os dias. Continuava sendo o professor Júlio, aquele que acreditava em cada criança. E foi em um desses dias normais, dando aula, que algo especial aconteceu. A porta da sala se abriu, e entrou um rapaz. Um rapaz alto, bem vestido, com um sorriso enorme no rosto. Júlio olhou e demorou alguns segundos para reconhecer. Era Miguel. O menino que tinha feito o pedido. O menino que tinha mudado tudo. Só que agora ele não era mais menino. Tinha 15 anos. Estava maior